Hello CTI student, what's up? Teacher Bruno here. Bem-vindo à nossa primeira aula de pronúncia, Pronunciation Time 1. Nesta série de vídeo eu vou te ensinar detalhadamente a pronúncia do inglês americano, desde o som das vogais, das consoantes, do comportamento de palavras individuais e em conjunto. Enfim, meu objetivo aqui não é te fazer falar como um nativo, e sim poder entender o inglês falado, o inglês do dia a dia e se comunicar com clareza. Só que para atingirmos esse objetivo, a primeira coisa que você tem que aceitar, é essa mesma palavra, aceitar, é que o inglês não é uma língua fonética, não é uma phonetic language. Ou seja, diferente do português, onde você pode ver uma palavra pela primeira vez na vida e adivinhar a pronúncia dela, no inglês não existe um padrão bem definido. Nele, uma mesma palavra escrita da mesma forma pode ter pronúncias e significados totalmente diferentes. Usemos como exemplo esta palavra. Como substantivo, ela significa lágrima e é pronunciada tear, tear. Já como verbo, ela significa rasgar e a pronúncia é tear, tear. Estranho, né? Por isso que, apesar de todas as regrinhas e macetinhos que a gente vai ver por aqui, a melhor forma de você aprender a pronúncia das palavras em inglês é palavra por palavra, aprendendo uma por uma, não tem segredo. Dito isto, bora começar nossa aula? Alright. Então já estou aqui no Pronunciation Time 1 e essa, por ser a primeira lição, eu vou passar pela introdução aqui com vocês sobre o conteúdo e sobre o que estudar. Perfeito? Então, in this lesson, you will learn the pronunciation of vowels and diphthongs in English. Então, nesta lição, você aprenderá a pronúncia das vogais e ditongos em inglês, as well as other tips to make your pronunciation impeccable. Impeccable, as well as other tips to make your pronunciation impeccable, as well as é assim como. Então, assim como outras dicas para fazer a sua pronúncia, para tornar a sua pronúncia impecável. Impeccable means perfect. Ok? How to study, ou no Connected Speech, how to study. Como estudar? Watch the video lesson below, que é essa que a gente está fazendo aqui, and follow along through the material. Então, assista a videoaula abaixo e siga junto através do material. Taking notes, tomando notas, anotando, and opening the recommended links e abrindo os links recomendados. There's no need for deliberate memorization, ou seja, não há necessidade de memorização intencionada. O que é isso? Você ficar tentando memorizar forçadamente. É só você repetir várias vezes até que você absorva o conteúdo. Just focus on understanding. Então, o primeiro objetivo nosso sempre é entender. Repetition will make you absorb the content effortlessly. Repetition will make you absorb the content effortlessly. Então, a repetição fará com que você absorva o conteúdo sem esforço. Esforço, effortless, sem esforço. Ok? Então, aqui temos esta videoaula. E chegamos aqui nas vogais. Vowels. What are the vowels in English? Presta atenção na pronúncia. Vowels, vogais. Quais são as vogais em inglês? Tá, quais são as vogais no português? As vogais em português são A, E, I, O, U, correto? A, E, I, O, U. Em inglês, a gente tem A, E, I, O, and U. A, E, I, O, U. Só que, assim como no português, a letra E, ela pode ter o som de E, como em Fernanda, ou pode ter o som de E, como em café. No inglês também, uma mesma vogal pode apresentar diferentes sons, correto? E no inglês, basicamente, existem outros, mas basicamente, uma vogal vai ter dois sons. O som longo, long vowel, e o som curto, short vowel. A long vowel vai ser sempre o nome da vogal. Por exemplo, A é a long vowel, I é a long vowel, I é a long vowel. É o próprio nome da vogal. E ela também tem um som curto. Por exemplo, aqui, A, som longo, som curto é
é. Já vou ensinar como faz essa pronúncia. É. Como exemplos temos Kate. Ó, qual que é o som aqui? A, Kate. E temos também cat. Ou seja, mesma letra, dois sons completamente diferentes. Uma coisa que vale ressaltar é que isso daqui não são letras, são símbolos fonéticos, ou seja, os símbolos fonéticos eles sempre vão manter o mesmo som. Então isso daqui sempre vai ser A, isso daqui sempre vai ser E. Tá, Bruno, mas como que eu vou saber qual que é o som da vogal em cada palavra? Existe um macetinho aqui que eu já vou explicar, que tem a ver com essa letra E no final, mas o que a gente sempre vai usar vai ser o Dictionary Cambridge. Então tá aqui, ó. To check the pronunciation of any word in English, go to Dictionary Cambridge. Então, para checar a pronúncia de qualquer palavra em inglês, vá até o Dictionary Cambridge. Já cliquei aqui, então se eu colocar aqui cat, dá um zoom, a gente já tem aqui o símbolozinho, ó. At, cat. E como que esse som? Deixa eu explicar como que faz esse som. Que não é o é, não é a mesma coisa que é, ok? É como se você fosse falar um é, só que com a boca aberta, com o queixo caído. Então, falar é normal. Agora, desça o queixo, e solta um é. É como se você fosse do som do é pro a. Cat. Usando exemplos em palavras é mais fácil. Então, por exemplo, gordo, gordura é fat. Estou usando aqui sempre o US de United States porque a gente está vendo a pronúncia do inglês americano. Tá, fat. Depois a outra palavra que a gente pode acrescentar só um i aqui é fate. E note como já muda a descrição fonética. Fate. Agora, vamos usar duas palavras muito parecidas para você diferenciar o som do E para o E. Ok. Temos bad, de ruim. Ok? Bad. Note que começa meio que num E e desce para o A. Bad. E eu vou duplicar aqui e vou colocar cama, que é com a letra E. Então aqui ó, já mudou o símbolo fonético. Esse símbolo fonético vai ser sempre E, como se fosse o nosso E de café. Bed. Bad. Ok? Eu sei que o seu ouvido não está treinado. Parece que uma é só mais longa e a outra é mais curta. É assim mesmo, você vai pegar o jeito. Podemos também ir aqui no Google Tradutor e praticar a nossa pronúncia. Colocamos aqui inglês e português. E aí depois é só clicar aqui no microfone. Vamos pensar numa frase que tem bad e bad. Ok, minha cama está ruim. My bed is bad. Mesmo que o som seja muito parecido para você, note a duração de cada som. My bed is bad. O mais importante agora não é nem você conseguir fazer o som, e sim você conseguir diferenciar. Se você está diferenciando uma da outra, eu já fico feliz, ok? O resto vem com prática mesmo. Perfeito. Voltando aqui nas vogais, temos o E e o A, Kate, cat. E uma frase de exemplo, Kate loves her cat. A Kate ama o gato dela. E se a gente passar o mouse aqui em cima, temos a transcrição fonética ali, ó. Kate loves her cat. Não é loves, é loves. E por que eu coloquei ali os símbolozinhos? Porque é muito importante. Se você souber esses símbolos, vai facilitar demais a sua vida. Seguindo, a segunda vogal que a gente tem é o I, long vowel, e E, short vowel. Por exemplo, Pete. Vou até colocar aqui para você, ó. Pete. And pet. Pete has a pet.
Pete has a pet. Podemos selecionar. Direito, pronouns. Pete has a pet. Pete has a pet. Note como quando uma palavra termina em consoante e a outra começa com vogal, eu já junto. Has a. Pete has a pet. Pete has a pet. Pete has a pet. Awesome. Próxima vogal. I. I, long vowel, short vowel, E. E. E qual que é a diferença desse I para esse E? Note o símbolo primeiramente. Ó. Esse aqui é o I, é um I minúsculo, símbolo. E esse aqui é um I maiúsculo. Neste daqui, o som é formado aqui na boca, aqui na frente da boca. I, I. Já esse outro é só uma batida. E. E. É bem parecido com o E de Renata. Beatriz. Então, esse E. E aqui, como exemplos, temos time, tem. Note que não é tim, primeiramente, não é tim, o som do T é tá. Ele é mais explodido, assim, ó. Tá. Coloca a língua na sua boca, explode. Tá. E temos o E. Tem. Uma setinha que eu gosto de passar para vocês aqui, quando a gente tem esse E, é como se fosse o som da consoante em português. Não é a letra T. T já vai para o som do M. Tem. Como exemplo, temos Tim lost track of time. Tim lost track of time. Então, Tim lost track of quer dizer perdeu a noção de. Então, Tim perdeu a noção do tempo. Como esses dois sons são sons que vocês mais confundem, né? São E e I. Vamos lá no Dictionary Cambridge brincar um pouquinho. Palavra que você provavelmente confunde. Beach, de praia, que é o I, ó. I, beach. E, vamos dobrar aqui. Você já deve estar imaginando que palavra é, né? Bitch. Note ao som. E. Bitch. Normalmente a palavra que é o palavrão, ela tem o som do E, ok? Mais uma vez. Beach. E bitch. Mais duas palavras, o mesmo padrão. Sheet, que é lençol. Sheet. E sheet. E shit, que é merda. Shit. E shit. Eu não vou chamar atenção para tudo, porque a gente vai ver isso depois, mas note como esse símbolo tem um som de X. Shit. Sheet. Voltando aqui para as nossas vogais, depois temos o O, som longo, Pope, e temos o som curto A de pop. Eu sei, nossa, meu Deus do céu, não é pop que fala, não é pó, é pá. Só que não é, o símbolo aqui é um A, mas não é bem o nosso A. Você tem que descer o queixo, A, e soltar o A. É bem parecido com o nosso A de vó. A. É muito parecido. Então, se você quiser falar um O bem levinho, tudo bem. Pop. Exemplo. The Pope is pop. The Pope is pop. O Papa é pop. Você já ouviu falar de Engenheiros do Havaí? Papa é pop? Se sim, você pegou a referência. Para não ficar sem exemplo, podemos pegar aqui Pope. Conferir a pronúncia. Pope. Não. Pope. E se eu tirar o E, fica pop. Pop. Alright. Chegamos na nossa última vogal, que é o U. Note que não é I-U. Não é I-U, é U. Tem que fazer essa dobrinha. U. Essa voltinha, aliás. Então, esse Jzinho aqui, ó, é como se fosse um I que tem uma voltinha. Então, por isso que é Y. U. E o som curto é A.
Vem aqui de trás, ó. Exemplos: cute, cute e cut, cut. Cute, cut. Cute é bonitinho, cut é cortar. A cute haircut, um corte de cabelo bonitinho. A cute haircut. Um corte de cabelo bonito. A cute haircut. Mais uma vez, para não ficar sem exemplo, vamos pegar aqui o cute. Você não precisa confiar em mim. Cute. You. Cute, Cute. cute, Cute. E se eu tirar o E, fica a cut. Ó, a cut, cut. Cut. Note que esse a gente viu ele aqui em love. Ó, olha lá, ó, símbolo. Love. Também temos em blood. Ó, cut, love, blood. Mesmo som. E aí que o inglês é maluco. Ó, 2 O's com som de A, O com som de O, U com som de A. Não tem padrão nenhum. Cut love blood. Cut, love, blood. Cut, love, blood. E a gente vai trabalhar isso melhor na segunda aula de pronúncia, mas vocês podem ir já no Play Store ou App Store de vocês e procurarem o aplicativo Pronuncian, que lá vão ter todos esses símbolos aqui para você já ir praticando, ok? Perfeito, então a gente já viu as vogais e os principais sons, o som longo e o som curto. Só que existe uma pequena regrinha ali para ajudar a gente. Qual que é essa regrinha? Ó, the magic E, que é o I mágico, é a maneira como a gente ensina para crianças. As you may have noticed, the letter E at the end of English words is not pronounced. Então, como você pode ter notado, a letra I, né, a letra E para a gente, no final de palavras em inglês, não é pronunciada. Então, note que aqui a gente tem Kate, não pronuncia o E, Pete, não pronuncia o E, time, não pronuncia o E, Pope, não pronuncia o E, cute, não pronuncia, etc. Tem um erro do sotaque brasileiro que, assim, é muito característico do brasileiro, que é colocar um I onde não existe. Por exemplo, Kate, Pete, time, Pope, cute. Mas tenta evitar isso, tenta tirar isso do seu vocabulário, porque soa muito criança, sabe? E continuando, but it indicates the pronunciation of the previous vowel. Então, a letra E no final ela não é pronunciada, mas ela indica a pronúncia da vogal anterior. Voltando aqui, o que é o Magic E? Ó, quando tem o Magic E, o som da vogal vai ser longo. Então, aqui eu tenho o Magic E, então a pronúncia vai ser A, de Kate. Aqui eu não tenho, então vai ser curta, cat. Aqui eu tenho Pete. Aqui eu não tenho pet, e assim por diante. Vamos ver um pouquinho desse vídeo aqui para pegar alguns exemplos, shall we? Magic E, makes the short sounds long. Magic E, this is the Magic E song. Pin, pine, fin, fine, hat, hate, mat, mate, bit, bite, kit, kite, this is the Magic E song. Note que obedece perfeitamente à regra. Só que não são todas as palavras que vão obedecer, tá? Isso aqui, como o Gavin explica no vídeo, veio de uma reforma ortográfica e as palavras que já eram diferentes antes dessa regra, elas continuaram com um padrão esquisito. Por exemplo, por definição, essa palavra deveria ser comb, mas a pronúncia dela é come. Come. Então é o que eu sempre falo, você tem que aprender palavra por palavra. Se você nunca viu a palavra e precisa pronunciar, chuta. Mas se não, dá uma pesquisadinha antes. E agora o meu som preferido no inglês, que é o schwa. Schwa. O que é o schwa? O schwa é muito parecido com o de cut, só que ele não é forçado, ele é bem leve. É um som preguiçoso. E uma estatística para você ter uma ideia, about 20% of English words contain this phoneme. Então, 20% das palavras em inglês contém esse fonema. Então, é muito presente. Any vowel or group of vowels can assume this sound. Então, qualquer vogal ou grupo de vogais pode assumir
esse som. Só que o schwa é relax. O schwa nunca está estressado. Por quê? Porque uma sílaba estressada é uma sílaba tônica. Então o schwa ele sempre cai em sílabas não tônicas. E o que eu quero dizer por isso? Por exemplo, a palavra banana. Banana. Onde está o stress? Onde está a sílaba tônica? A sílaba tônica é stress. Onde está a sílaba tônica? Banana. Banana. Então, a sílaba tônica ela vai obedecer o som da letra. Então, por exemplo, a letra A vai ter o som de E ou de E. E as outras vogais elas podem ser reduzidas para o schwa, que no caso aqui é ba. Esse tracinho aqui indica a sílaba tônica. Bané, banan, banan, banana, banana. banana, Banana, banana. banana, Então é isso. Esse é o schwa e aqui tem mais um videozinho de fixação. Por exemplo, com as palavras aqui, ó. Today, é o schwa. Today. Gana, gana, gana. Dua, e assim por diante. Next, we're going to talk about diphthongs. Então agora a gente vai falar de diphthongs and digraphs. Diphthongs é quando tem dois sons, né? Por exemplo, AU tem dois sons. E digraphs são quando duas letras fazem um som apenas. Por exemplo, SH que faz o som de X, sheet, sheet. E o primeiro conjunto de letras aqui que fazem um som no inglês é o EE e o EA, que vão ter o som de I, aquele I longo. Meet, feet, tree, speak, easy, eat. Só que em inglês é maluco. Esse mesmo EA aqui, ele vai ser pronunciado, sei lá, em 70% das vezes vai ser I e nos outros 30% ele vai ter som de E. Então eu já coloquei uma nota ali para você, ó. EA can also be pronounced as E. Por exemplo, head, bread, tread, tread. E note que não tem segredo. Às vezes a mesma palavra vai ter pronúncias diferentes, como eu já citei do tear. Como o verbo é tear, tear, verbo rasgar. E como substantivo, substantivo como lágrima, a pronúncia vai ser tear, tear. No segundo grupo de ditongos, EW e OO vai ter som de esse com biquinho mesmo, ó. Flew, knew, grew, school, food, boot. Você deve estar assustado com o new, né? Aprendeu a falar new. Você pode falar new no inglês britânico, mas no inglês americano é new, como se fosse um mineiro requintado. New. New. E note que aqui no britânico tem o ya, que é o que você tem que fazer o movimento com o queixo, né? New. Segundo conjunto, OA tem som de O. Exemplos: boat, road, toast, coach. Continuando, OU tem som de AU. Exemplos: about, around, mountain, house, out e count. E por último aqui nas diphthongs, AU, AW tem som de O ou A. Vai depender aqui do inglês britânico e do inglês americano. Eu costumei usar sempre o mesmo símbolo, mas, por exemplo, aqui daughter, audio, saw, draw é praticamente o mesmo som que a gente viu lá em pop, que é aquele A. Então, uma diferencinha de nomenclatura ali, mas é a mesma pronúncia. E você sempre pode fazer aquele O de vó. Daughter. Já no britânico eles fazem mais fechado. Daughter. Note que ele não tem redução aqui no R, no T também, né? O T fica com som de T mesmo. Daughter. Já no americano, às vezes eles reduzem para R. Daughter. Às vezes não, né? Sempre. E agora nós chegamos nas hot tips, nas dicas quentes. Por que dicas quentes? Porque eu reuni aqui os principais erros que nós brasileiros cometemos e só de você saber isso daqui e colocar em prática já vai melhorar a sua pronúncia em 80%, 100% facilmente. A primeira das hot tips são as R-controlled vowels, ou seja, vogais controladas pelo R.
Por quê? Por que vogais controladas pelo R? É porque quando eu tenho um R, o R ele dá uma colorida na vogal, não deixa de ser uma vogal propriamente dita, entendeu? Ela só dá uma modificada. E o que eu quero dizer com isso? ER, IR and UR are usually pronounced olha o chualho, essas combinações aqui, ER, e R, UR, são pronunciadas Exemplos: verb, prefer, first, skirt, blur and fur. Note, vogais diferentes, mas por estarem associadas com R, a pronúncia é a mesma. Já quando temos, in English, AR and OR are usually pronounced R and OR, respectively. Então, o AR e o OR eles são pronunciados R, por exemplo, em bar. Não é bar, igual algumas pessoas falam. Tem que ser bem mineiro mesmo, de porta, porteiro, portão. Bar. E eu tenho OR aqui, por exemplo, de order. Mas vamos ver cada exemplo separadamente. Car. Far. Order. Border. Ok? E por último, das R-controlled vowels, temos AR and AIR are usually pronounced air. Exemplos: there, stare, pair. Stare, aqui é a mesma pronúncia, tá? Stare. Stare. E aqui também é stare. Stare. E, claro, o próprio R, que é air. Air. E eu acho que eu não falei, então, só para reforçar, exemplo se diz example, tá? Em inglês. Com som de G. Example. Examples, no caso aqui. Examples. Seguindo, outro erro comum do brasileiro, não diferenciar o som do N do som do M. Então, o som do N é É que no português, por exemplo, se uma palavra termina com N, a gente só vai fazer um som nasal. Por exemplo, William, E se for William com N ou William com M, não vai fazer diferença. Mas no inglês, o N ele vai ter o mesmo som no começo ou no final das palavras. Em noite, fala, ó, night. Então o som do N é Então aqui temos sun. E aqui temos o some. E muitas pessoas pronunciam da mesma maneira, o que está errado. Reforçando o som do N, som do M, Exemplos com N, can, dá um sorrisão, can, lesson, and. Já com M, from, tem que fechar a boca, fecha os lábios, from, não é from, I am from São Paulo, não. I am from São Paulo. My name is Bruno. I am from Rio, por exemplo. Olha o Magic Key aqui, ó. Name. Hot tip number 3. Unstress T or D between vowel sounds or between and a vowel sound are pronounced like the Brazilian R in American English. Tecla SAP, traduzindo. Letra T e D não acentuada, ou seja, em sílabas não tônicas. Não é a sílaba tônica, né? A sílaba mais forte. Entre sons de vogais ou entre um som do que eu lembro que a gente viu as R-controlled vowels e eu disse que quando tem um R continua sendo uma vogal. É por isso. Então, quando o T ou D está entre sons de vogais, ele vai ter o som do R brasileiro. Qual que é o som do R brasileiro? De para. Quando ele também está entre vogais. Examples. Ó, temos o T aqui entre vogal. Temos o D aqui entre vogal, T entre vogal. Mas o Y não é uma vogal. Se ele está com som de vogal, é isso que importa. Pode ser entre vogais em uma frase, não precisa ser necessariamente uma palavra. Aqui temos o par, quando tem E, considera a vogal da mesma forma. Aqui também tem entre vogal. O L não é vogal, mas o som é O. Também é um som de vogal. E aqui a mesma coisa, O. Vamos ler então. O, lembra que o A tem som de O. Audio.
Audio. audio, Kidding. 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 kidding, Pretty. 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 pretty, Pretty. Not at all. Not at all. not at all, Not at all. De jeito nenhum. Party. 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 party, Middle. 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 middle, Middle. And little. Little. little, E essa regra não se aplica para o inglês britânico. No inglês britânico, eles vão pronunciar o som do D e o som do T. Então, por exemplo, pretty, not at all, party, middle, little, e assim por diante. E por último aqui das nossas hot tips, temos o símbolo fonético versus dark L, que é o som O. O que eu quero dizer por isso? Em português, a gente diz pastel, chapéu. Pastel com L, chapéu com U, mas a pronúncia é a mesma. No inglês, não. O som do L, ele vem aqui do fundo da garganta. Ó, você não faz biquinho do U, por exemplo, chapéu, U, pastel, U. O som do L, ele é só aqui, ó. Por que chama dark L? Porque ele vem lá do fundo da garganta, ó. Não tem luz, é lá no fundo. Dark. All. Tenta falar um ou, só que sem o biquinho. Puxa para trás. All. Beleza? Então, aqui com o som do U, temos few, low. Tem que fazer biquinho. Low, show, and go. Já com o dark L, com O, temos bell. Note que eu não faço o biquinho, não é bill. É bill. Where do I live? What country do I live in? I live in Brazil. Brazil, Não é Brasil, é Brasil, Brasil. Sentir, não é feel, é feel. feel, And little, não é little, não é little, é little. Essas duas palavras aqui dá pra ver bem claramente, ó. Few, 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 tem esse arredondamento de lábios. few, Já de sentir é feel, feel. Ok? Então, pratica. Repetindo, você não precisa saber reproduzir todos os sons agora, mas eu preciso que você perceba a diferença. Combinado? That's all for now, folks. Por hora é tudo, galera, folks. Por que eu deixei essa notinha aqui? Só para você entender como que você vai estudar essa lição. For best results, review this lesson every day for a week. Então, para os melhores resultados, você vai revisar essa lição todos os dias durante uma semana. Não é para você estudar um dia e acabou. Não vou ver mais. É todos os dias durante uma semana, idealmente. It is not necessary to rewatch all videos in your reviews. Então, eu preciso reassistir todos os vídeos? Não precisa. Your focus should be on listening and understanding for now. Então, qual que é o seu foco? Pegue os áudios aqui, ó, das lições, tá? E se você está ouvindo e entendendo, tá ótimo. Remember that when it comes to languages, knowing is not enough. Então, lembre-se que when it comes to, no que se refere a línguas, saber não é o suficiente. You must absorb and master the content so that you can naturally use it in a conversation. Você deve absorver e masterizar, dominar o conteúdo para que você possa naturalmente usá-lo em uma conversação. E aí, o que você achou da nossa primeira aula de pronúncia? Muito difícil? Muito fácil? Sei que parece muita coisa, mas é que nessa primeira lição eu já quero atacar todos os nossos vícios de pronúncia, tá? Para você já se destacar daqui para frente. Nas próximas a gente vai ver cada coisa mais separada e mais organizadamente, digamos assim. Beleza? Te vejo então na CTI Lesson 1. See you there!